O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, foi claro há alguns dias sobre a ligação objetiva das ações de desestabilização no norte do país, por ação dos grupos terroristas, com o seu financiamento e a intenção de colocar entraves ao processo de industrialização da região por empresas multinacionais de grande relevância. A denúncia dessa ligação política tem sido evidenciada desde que o fenómeno das ações armadas em Cabo Delgado atingiu uma intensidade preocupante e que levou mesmo ao envolvimento das forças militares do Ruanda e da SADC em articulação com as forças de defesa e segurança de Moçambique. A insegurança retarda os projetos, perturba os investidores, inquieta as populações e ameaça o desenvolvimento económico e social. Mas, sendo importante, não é a única variável que condiciona esse mesmo desenvolvimento. Há outros, como a estratégia de política económica e fiscal, facilitação e abertura ao investimento direto estrangeiro, que contribua para a reconversão tecnológica dos setores criando valor, promoção de políticas sociais e de emprego que valorizem a mão de obra nacional e uma lógica de coesão dos territórios que gere equilíbrios e fomente a igualdade interregional. Devo dizer a propósito que as propostas agora apresentadas pelo Presidente Nyusi para provocar o impulso de crescimento da economia moçambicana parecem ser globalmente positivas, se e na medida em que o Governo e a administração pública forem capazes de as concretizar, mesmo com os constrangimentos impostos pelas crises sanitária e de segurança global que têm provocado efeitos nefastos em todo o mundo. Assinalo dois tipos de medidas que chamaram a minha atenção particular e que denotam uma visão política reformista significativa. O primeiro, de promoção do investimento e de estímulo à atividade das empresas. O segundo, medidas dirigidas à eficiência da administração pública e de facilitação das relações entre o Estado, os particulares e as empresas. As medidas anunciadas operam no sistema fiscal, diminuindo o seu peso sobre as empresas de setores prioritários, como a agricultura e os transportes, por exemplo, também sobre os mercados, no esforço de redução e controle da inflação, a baixa limitada do IVA e medidas de incentivos fiscais e de flexibilização das exportações de capitais gerados pelo investimento. Verdadeiras medidas de abertura económica e de facilitação do investimento, complementadas por uma reforma estrutural da administração pública e pelo desenvolvimento de uma cultura de cooperação funcional entre o Estado, as empresas e as pessoas. Com exemplos significativos do setor da justiça, fundamental o estímulo da iniciativa de investimento, ou no da segurança social, bem como em orientações de reforço da eficiência e competitividade das infraestruturas de transportes facilitadoras do tráfego económico, na revisão das leis laborais e na concessão de vistos de entrada no país, na linha, aliás, do que para o caso dos cidadãos da CPLP já foi consagrado em decisão política que está em processo de concretização. Este pacote de medidas, como lhe chamou o Governo de Moçambique, é quase verdadeiramente um programa estratégico de governo para a competitividade e o crescimento, que nenhuma instituição de supervisão internacional rejeitaria, pelo menos tendo em conta a parca informação que nos chegou. O desafio agora é o de saber se as medidas são mesmo executadas ou se ficam apenas pelas boas intenções.